Me deram esse tema, como investir no crescimento da igreja, até um ponto de interrogação. Olha, ainda bem que eu tenho 20 horas, né, para falar sobre esse tema, porque, na verdade, olha, eu já mudei, 5 minutos atrás mudei de novo, então porque é um assunto muito extenso. Eu gostaria de usar um livro como base para isso, e, como eu falei, há tanta coisa que pode ser falado, mas eu pensei agora há pouco, por exemplo, em 2 Pedro, em que nós tínhamos ali falsos mestres, e então um problema que atinge nós hoje em dia no mundo chamado cristão é o problema de falsas ideias tendo a ver com o crescimento de igreja. Olha, há milhares de ideias diferentes usadas no mundo chamado cristão, tendo a ver com o crescimento de igreja, mas nós precisamos ficar dentro dos ensinos do Senhor, e Pedro disse que tudo nos foi dado para que possamos ser coparticipantes da natureza divina, Então, se nós usarmos tudo isso que nos foi dado para sermos coparticipantes da natureza divina, então nós saberíamos como investir no crescimento da igreja. Mas, como falei, é um tema realmente longo, certo? Então, eu vou tentar, nos próximos, mais ou menos, pelo que me deram, 60 minutos, não sei se eu tenho tudo isso ou não, mas parece que sim. Se não, levanto uma bandeirinha aí avisando que o meu tempo está esgotando. Mas o apóstolo Pedro falou que, porque todas as coisas nos foram dadas, então nós devemos fazer uma associação, certo? Para que a gente possa ser ativo e frutuoso no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, e assim nós saberemos como investir em crescimento da igreja, assim nós investiremos de uma maneira que nos levaria à vida eterna com Deus, certo? E essa associação se inicia com fé. A fé você adiciona a virtude você adiciona conhecimento, ao conhecimento você adiciona o domínio próprio, ao domínio próprio você adiciona a perseverança você adiciona a piedade você adiciona o amor fraternal, e o amor fraternal você adiciona o amor. Então, o amor é o vínculo da perfeição. Então, resumindo todo, vamos dizer que a fé que nós devemos ter no crescimento da igreja é para ser uma fé amorosa, certo? Do começo ao fim. Mas um dos ingredientes dessa associação, que é onde eu vou ficar um pouco mais, porque eu falei o assunto é muito longo, é o terceiro ingrediente. Eu vou falar sobre o conhecimento. Então, mas de várias maneiras, certo? Há muita coisa que a gente pode falar, porque a fé você adiciona virtude, uma fé sólida, mas a virtude você adiciona o conhecimento. Esse conhecimento tem a ver com os ensinos de Jesus Cristo, é claro. E, nesse caso aqui, conhecimento tem a ver com como investir na igreja, no crescimento da igreja. Mas uma coisa nós precisamos levar em consideração, que é preciso ter muito conhecimento para que nós possamos ter crescimento da igreja. Então, novamente, se a gente tentar fazer uma comparação meio brusca, meio rude, com um carro, certo? O conhecimento seria a gasolina do carro e o amor seria o motor, e a fé seria o carro inteiro que nos leva a algum lugar, nesse caso, ao crescimento da igreja e por fim, a vida eterna. Então, eu vou concentrar mais no conhecimento, que é o terceiro ingrediente.
Uma coisa que nós precisamos entender com relação a esse ingrediente é que é preciso investir muito nesse conhecimento, investir muito. Leva tempo para investir nesse conhecimento, leva tempo, certo? Muito tempo, muito estudo, muita dedicação para que a gente tenha o terceiro ingrediente de como ter o crescimento da igreja. O terceiro ingrediente é exatamente o conhecimento. Deixa eu dar algumas ilustrações aqui de tempo. Olha, Deus vem preparando a igreja desde antes da fundação do mundo. Ele vem preparando a igreja, desde antes da fundação do mundo. Basta ver quando ele chamou Abraão, que já foi a quem já tinha sido pré-anunciado o evangelho de Jesus Cristo, sem mencionar escrituras, certo? Pela falta de tempo. Isso é 2000 anos antes de Cristo. 2000 anos. Desde Abraão até Jesus, preparando para a chegada da igreja, o crescimento da igreja, a restauração do reino, 2000 anos. 2000 anos. E olha só, Deus que fez isso. Jesus preparou 12 discípulos durante 3 anos. O próprio Jesus. Isso foi de manhã à tarde e à noite. A meu modo de ver, 7 dias por semana. Isso corresponde a aproximadamente 6.000 horas de preparo que Jesus fez com os 12. Aproximadamente 6.000 horas. Isso é aproximadamente 1.000 dias, vezes mais ou menos 6 horas por dia, mais ou menos 6 horas por dia, certo? E, além disso, nós sabemos que, depois que Jesus ficou 3 anos, 1.000 dias, 6.000 horas preparando, ele falou, olha, eu tenho mais coisa para ensinar para vocês, mas eu vou mandar o Espírito Santo. E ele vai continuar ensinando vocês. Agora eu pergunto, quanto tempo o Espírito Santo ensinou os apóstolos? Depois de Jesus ter ensinado 6.000 horas. Isso dá, na verdade, o resto da vida deles. O resto da vida deles. Quando o apóstolo João, escreveu os livros dele, aproximadamente no final do século, certo? Aproximadamente uns 60 anos depois, todos já tinham morrido e o Espírito Santo tinha ensinado todos eles durante a vida deles, inclusive a vida do apóstolo João. E, fazendo uma aplicação para nós, alguém que somente escuta um sermão de meia hora por semana teria que levar 12.000 semanas, que é 6.000 horas, vezes 60 minutos, dividido por 30 minutos, dividido por 52 semanas por ano, dá aproximadamente 231 anos. Se alguém que vai todo dia escutar, todo domingo, escutar somente um sermão de meia hora, ele precisaria 231 anos para aprender o que Jesus ensinou aos apóstolos, o tempo que Jesus levou. Agora, se ele também ficar na escola dominical, meia hora, aí isso aí diminuiria para 115 anos. Para 115 anos, certo? Aí já melhora, já melhora um pouco. Agora, não vou fazer o mesmo cálculo com outros casos, mas nós sabemos que Moisés preparou Josué durante 40 anos. 40 anos. O próprio Moisés. Antes, no primeiro caso, o próprio Deus, depois o próprio Jesus, agora o próprio Moisés, que tinha sido preparado 40 anos no Egito, 40 anos de pastoreio, e durante 40 anos ele preparou Josué para Josué assumir a liderança do povo e levar o povo à terra prometida. Paulo também levou muito tempo preparando Timóteo. Olha, parece que foram aproximadamente 17 anos
de preparo de Timóteo antes de passar o bastão para ele, que ocorreu na segunda carta, ou seja, segundo Timóteo, quando Paulo ia ser, já com certeza, martirizado pelo Império Romano. Então, é preciso levar isso em consideração. Ou seja, nós precisamos de realmente nos dedicarmos de corpo e alma no conhecimento para que a gente possa estar bem preparado para investir, ou seja, investir esse tempo todo para que tenhamos crescimento da igreja. Agora, quando a gente fala de crescimento da igreja, eu vou falar de algo aqui que eu não falo há muito tempo, mas a gente falava uns 40 anos lá atrás, que crescimento da igreja é QQO. Quem já ouviu falar isso em QQO? Ok? Q de queijo. QQO. Na verdade, isso era muito falado por nós lá, 40 anos lá atrás, certo? Isso quer dizer assim, o crescimento é para ser quantitativo, qualitativo e orgânico. Quantitativo, nós sabemos, tem a ver com o número de conversões. Qualitativo tem a ver com a qualidade espiritual nossa, o crescimento espiritual, e o orgânico tem a ver com a igreja trabalhando como um corpo, como um organismo, trabalhando em conjunto. Então, deixa eu elaborar um pouco sobre esses três tipos de crescimento. Primeiro, deixa eu falar um pouco sobre crescimento qualitativo. O primeiro quantitativo. Vou falar primeiro do quantitativo. O primeiro quê? Porque é preciso que haja igreja, ou seja, pessoas convertidas, para depois haver um crescimento e haver uma propagação. Então, nota-se isso claramente no livro de Atos, por exemplo. No livro de Atos, sabemos que é a propagação da restauração do reino a Israel. Nós sabemos que Jesus preparou durante 3 anos, depois de preparar, falou assim, agora, olha, vocês vão para todo mundo. Primeiro Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E em Lucas, Jesus é o restaurador. Em Atos, vemos a propagação da restauração pelos primeiros restaurados por Jesus, que foram, naturalmente, os seus apóstolos. Mas deixa eu mencionar algumas características desse crescimento numérico em Atos, certo? Algumas características, porque me levaria 29 horas só para ensinar o livro de Atos. Mas deixa eu dar algumas características aqui tendo a ver com esse crescimento numérico. O quê? Primeiro, foram homens realmente treinados por Jesus, como eu já mencionei, durante 3 anos, certo? 6.000 horas, aproximadamente. Em Atos 1, e depois, nós sabemos... Se você verificar o final dos 4 evangelhos, eu não vou lá, mas eu vou mencionar, certo? Em Mateus 28, finalzinho, Jesus estava para ir para o céu e falou assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ok. Depois do treinamento. Agora vocês vão converter. Ok. E Marcos, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem for batizado será salvo, quem não crer será condenado. A mesma coisa. Já em Lucas, é a mesma coisa, lá no final de Lucas, lá no versículo 46 a 48, praticamente, vocês vão ser minha testemunha. Mesma coisa. Em João, você lembra no final de João? Uma coisa que aconteceu no final de João foi aquela conversa que Jesus teve com Pedro, lembra? Pedro, você me ama? No finalzinho, Jesus já tinha ressuscitado e já estava para ir para o céu. Pedro, você me ama? Sim, Jesus. Pedro, você me ama? Sim, Jesus.
Pedro, você me ama? Aí Pedro já ficou meio chateado, já lembrou das 3 vezes que ele negou a Jesus, coisa e tal. Jesus, eu estou parafraseando aqui, Jesus falou, eu sei que você me ama. Mas quando ele falou, Pedro, você me ama a primeira vez? Pedro falou sim, e falou, então, cuide de minhas ovelhas. Pastorei minhas ovelhas. Inclusive, vá fazer ovelhas. Eu tenho ovelhas espalhadas pelo mundo afora. Vá em busca das ovelhas. Pastorei minhas ovelhas. Na segunda vez, mesma coisa. Na terceira vez, a mesma coisa. Falou, olha, Pedro, eu sei que você vai fazer isso. E você vai morrer fazendo isso. Você vai ser martirizado por estar fazendo isso. Isso no final, naturalmente, no final de João. É interessante que lá em Atos, capítulo 1, certo? Deixa eu ler para vocês, Atos, capítulo 1, versículo, já falei sobre isso, né? Vocês são minha testemunha, tanto de Jerusalém, a Judeia, versículo 8. Mas recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto de Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. 1:8. Agora é interessante, então, até os confins da terra. Brasil, naquela época lá, podia ser considerado confins, né? Até os confins da terra, né? Mas vamos dizer assim. E nós estamos, o mundo inteiro é para ser pregado o evangelho. Pessoas sendo adicionadas, números crescendo de toda parte do mundo. Lá em Atos, capítulo 4, versículos 19 a 20, Pedro e João, eu não vou ler, mas eles falaram assim, eles estavam sendo impedidos de falar, como é que nós podemos deixar de falar? Como é que nós podemos deixar de falar, de converter as pessoas, de salvarmos as pessoas? Agora, é interessante em Atos 8, capítulo 4, tem lá um caso também muito interessante, de Atos 2 a Atos 8, pelo que me consta, são aproximadamente 2 anos. Sabe o que estava ocorrendo em Jerusalém? Um intensivão, um estudo intensivo, que, a meu modo de ver, também era de manhã, à tarde e à noite. Quem eram os professores? Os apóstolos. E quem eram os alunos? Aqueles que vieram de todos os lugares para as festividades judaicas, pessoas de Jerusalém e assim por diante, 2 anos treinando os apóstolos. E quem é que sustentou todo aquele intensivão lá? Os irmãos de Jerusalém que venderam propriedades, certo? Mas no capítulo 8, após a morte de Estevão, o apedrejamento dele, certo? Aí houve uma perseguição à igreja e todos eles foram dispersos. Olha no versículo 4, 8:4, entre mentes que foram dispersos, iam por toda parte pregando a palavra. Olha, o maior crescimento numérico aconteceu aí. Isso tudo em Atos. Mas olha o investimento do tempo, olha o ensino. Esses aí foram ensinados durante 2 anos, intensivão lá, com os melhores professores do mundo, que eram os apóstolos, e aí eles foram pelo mundo afora, por toda parte, pregando o evangelho. Em Atos 13, nós vemos o início das viagens missionárias de apóstolo Paulo de Antioquia da Síria. Ele já tinha feito viagem antes, vamos dizer assim, mas de Antioquia da Síria, em Atos 13, nós sabemos disso. E assim por diante, onde vemos o crescimento numérico após anos de capacitação. Então, a gente vê aqui investimento em tempo de preparo, certo? Muito, já falei sobre isso. Investimento em tempo de propagação, investimento em tempo em falar. Quem é que fechava a boca deles? Ninguém dos apóstolos, desses aqui, e nós sabemos que, eventualmente, a perseguição romana se intensificou,
contra os apóstolos, e houve uma guerra entre o reino de Cristo e o Império Romano, em que o Império Romano usava armas que matavam fisicamente, queimavam fisicamente, crucificavam fisicamente, devoravam através de feras famintas, fisicamente falando, mas os cristãos com armas espirituais. Quem é que venceu? Depois de aproximadamente 4 séculos, certo? E eles insistindo e pregando e falando, depois de 4 séculos, então, houve a conversão do Império Romano e a propagação do Evangelho continuou ainda a maior. Então, o crescimento numérico, tem que haver crescimento numérico, mas é resultante. Novamente, nós estamos falando do terceiro ingrediente daquela escala de 8, certo? Aquela associação de 8, certo? Fé, virtude e conhecimento. Estamos falando dessa parte aí, porque isso aí é um ingrediente importantíssimo para que nós possamos realmente fazer um crescimento de igreja baseado nos ensinos de Jesus Cristo. Deixa eu mencionar um pouco também sobre o crescimento qualitativo. Qualitativo. Novamente, lá em 2 Pedro, quando você faz aquela associação, olha, você vai ser ativo e frutuoso no pleno conhecimento de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E se você é ativo e frutuoso, sem dúvida alguma, você vai converter, vai propagar, vai ensinar, e como o irmão Sotomayor deixou bem claro, certo? O crescimento vem de Deus. O crescimento vem de Deus. Mas vamos falar um pouquinho sobre o crescimento qualitativo. Uma passagem que me vem muito à mente está em João 17. João 17. Nós sabemos que em João 17, Jesus estava para ser capturado, levado preso, que foi logo no capítulo seguinte, certo? Mas no capítulo 17 nós temos o que é considerada a maior oração do Novo Testamento, ok? Quem é que fez? O próprio Jesus. Ele já tinha acabado de ensinar 3 anos. 3 anos. Ele ia ser preso logo em seguida no Getsemane, certo? E daí nós sabemos o resto da história, né? Mas nessa oração, o que é que ele ora? Ele ora pelo crescimento qualitativo dos seus seguidores, Sem ficar muito tempo, deixa eu mencionar algumas coisas aqui nessa oração de Jesus Cristo. Nós precisamos levar em consideração quem é Jesus Cristo aqui. Jesus Cristo aqui, de acordo com o capítulo 1, versículo 4, certo? De 1 a 4, capítulo 1, de 1 a 4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E o versículo 5, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Quem é Jesus aqui? Jesus é o próprio Verbo. Jesus é aquele que durante 3 anos verbalizou a vontade de Deus aos seus apóstolos, aos seus discípulos. 3 anos. Agora ele está indo embora. E ele faz uma oração ao Pai, que está lá no céu, certo? Na verdade, ele é Deus aqui na terra, mas Deus estava lá no céu, o Pai dele. Ok, isso aí leva tempo também, certo, para conversar sobre isso. Mas, olha no versículo 14, ainda do capítulo 1, versículo 14, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça
e de verdade, e vimos a sua glória, glória como o do unigênito do Pai. Ok? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha o versículo 18, certo? Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Agora, essa oração, na verdade, o objetivo da oração, a meu modo de ver, é que Jesus está orando para que houvesse a santificação daqueles que ouviram durante 3 anos, certo? E de todos aqueles que vão aprender o que ele verbalizou, que nós nos santificássemos, um crescimento espiritual. Deixa eu mencionar o que é santificação. É dedicação total à palavra, deixando de lado tudo aquilo que não é da palavra dele, e observando, crescendo, aprendendo, aplicando a verbalização que ele fez em nossa vida. Santificação é isso, a separação de outros ensinos, no caso até mesmo de pecado, mas nós estamos falando de ensinos agora, e ficarmos concentrados nos ensinos de Jesus Cristo. Deixa eu mencionar alguns versículos que mostram sobre isso. O versículos, por exemplo, 6 a 8, diz assim, 6 a 8, certo? Manifestei o teu nome aos homens. Jesus está orando ao Pai. Manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo. Eram teus, tu os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Então, eu transmiti as palavras do Senhor. E eles agora acreditam que eu estou falando do Senhor, pelo Senhor. Tudo que eu falo vem do Senhor. No versículo 14, Jesus falou assim, eu lhes tenho dado a tua palavra, eu lhes tenho dado a tua palavra. E o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Olha no versículo 17 e 19. A 19. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Então, Jesus está, na verdade, orando para que houvesse santificação, dedicação, entendimento, certo? A aprendizagem, firmeza, profundidade em tudo aquilo que ele verbalizou durante 3 anos, certo? E qual é o resultado? Qual seria o resultado dessa santificação na palavra? Qual seria o resultado? Versículo 11, na segunda parte do versículo 11, diz assim, versículo 11, para que eles sejam um, assim como nós. Para que eles sejam um. A mesma união que há entre Deus e Jesus, eles estão no mesmo conhecimento, na mesma profundidade de conhecimento. Então, se os verbalizados, vamos dizer assim, se santificassem, eles também seriam um no mesmo conhecimento que Deus e Jesus têm. Então, nós estaríamos na mesma comunhão de Deus e Jesus pela santificação na palavra. Olha o versículo 22. Versículo 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Nós quem? Eu, Jesus falando, e o Pai. Então, se nós nos santificarmos na palavra, certo?
nós então seremos como Jesus e Deus no conhecimento, e, sem dúvida alguma, isso aí resultaria no crescimento da igreja, porque, na verdade, esse objetivo de Deus ter enviado o seu Filho aqui na Terra, exatamente pela igreja. Nós sabemos que, quando Jesus falou aos presbíteros de Éfeso, lá em Mileto, ele disse que Deus derramou o seu sangue, que Deus derramou o seu sangue. Nós sabemos que Jesus derramou o sangue na cruz. Então, na verdade, nós estaríamos no mesmo contexto de salvação de almas, crescimento quantitativo, porque nós teríamos um crescimento qualitativo, que é a santificação na palavra, no mesmo conhecimento de Deus e Jesus. E agora nós, com Jesus e com Deus, estaríamos, então, propagando a salvação e salvando almas. Aí o crescimento, então, qualitativo, resultante do crescimento quantitativo. Novamente, para que haja essa santificação, tem que haver um investimento de tempo para a gente aprender, um investimento de tempo para nós nos santificarmos. Quanto tempo leva para nós nos santificarmos? O resto da nossa vida. O resto da nossa vida. Mas no processo desse investimento na palavra, na santificação, esse tempo que nós levamos, isso aí resulta, sem dúvida alguma, no crescimento da igreja, não somente espiritual, qualitativo nosso, mas quantitativo, porque nós estaríamos salvando almas, não só em Curitiba, Bauru, Brasil, as capitais e pelo mundo afora, nós estaríamos envolvidos. Deixa eu falar um pouco ainda sobre o crescimento orgânico. Eu estou falando da terceira parte naquela associação. Não estou falando nas outras 7 partes, porque levaria muito tempo. Mas é uma associação que começa: a fé você adiciona a virtude o conhecimento, ao conhecimento domínio próprio a perseverança você domina a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal você adiciona o amor. Eu estou me concentrando na terceira parte porque, como falei, é necessário esse conhecimento para que nós possamos ter as outras 7 partes, inclusive, bem desenvolvidas, para que a gente possa ter um crescimento da igreja não somente numérico, quantitativo, mas também qualitativo, espiritual, qualitativo, e também o crescimento orgânico. O crescimento orgânico, novamente, é a igreja trabalhando como um corpo, unido. Se você pensar no corpo físico, está bem descrito isso lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 a 31, todo membro do corpo é necessário para o bom funcionamento do corpo, mas é todo mundo trabalhando em conjunto. Ok. Deixa eu mencionar uma passagem que eu acho muito boa nesse sentido aí, que é exatamente Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versículos de 7. Na verdade, deixa eu abrir lá, Efésios 4. Na verdade, é do 7 ao 16, mas eu não vou falar sobre tudo isso. Mas deixa eu mencionar alguma parte aqui. Antes de falar sobre isso, a direção do livro de Efésios, o contexto, a meu modo de ver, teológico, a mensagem no livro, está no versículo 3 do capítulo 1. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem
abençoado com toda a sorte de bem espiritual nas regiões celestiais. Então, a igreja é para ser abençoada com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Uma igreja abençoada é uma igreja que cresce em número e cresce em qualidade espiritual. É uma igreja abençoada com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Mas olha, no Efésios, Paulo vai tratar de 4 áreas da vida do cristão. 4 áreas. A vida da família, a vida da igreja, a vida individual e a vida da guerra espiritual. Mas no que se refere aqui ao crescimento, à igreja, olha o versículos 4 a 6, diz assim, Efésios capítulo 4, de 4 a 6, está falando da unidade, certo? Então, seria a igreja unida. Deixa eu ler para vocês do versículo 4, deixa eu ler do 4 a... Deixa eu ler do 1 ao 6. Rogo-vos, pois, eu prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foi chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um Espírito, em um Espírito, como também foi chamado numa só esperança, da vossa vocação a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, na verdade, está falando de unidade, uma igreja unida, uma igreja trabalhando em seus membros todos unidos, trabalhando junto. Olha no versículos 15 e 16, por exemplo, do capítulo 4. 15 e 16 diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Na verdade, o que Paulo está dizendo é o seguinte: para que haja um crescimento orgânico, cada membro é para usar o talento ou talentos que tem para a edificação dos outros, ou seja, da igreja. Quando isso acontece, então vai haver, na verdade, uma igreja, um crescimento orgânico, igreja trabalhando como um corpo, cada membro usando o seu dom ou dons em benefício de toda a igreja, mas todo membro fazendo isso. Todo membro fazendo isso. A parábola dos talentos, dada por Jesus, nos leva a algum cálculo. Deixa eu fazer um cálculo aqui que pode ajudar nesse entendimento. Você lembra na parábola do talento? Jesus deu um talento para um, 2, o Senhor, né? Vamos dizer assim, um tem um talento, ou tem 2, ou tem 3. Então, quanto é 1 mais 2? 3. Mais 5? 8. Vamos arredondar para 9, para ficar fácil o cálculo aqui. Mas não são 3. Então, se você divide 9 por 3, ou 8 por 3, é 3. Então, supostamente, a média de talento na igreja é de 3. Então, quer dizer que eu tenho 3 no mínimo, média. Eu tenho 3 como média, outro tem 3, todo mundo tem 3. Só que um pode ter 1, outro pode ter 5, certo? 5 mais 1, 6, dividido por 2 dá 3, mas média 3. 3 talentos. Muito bem. Uma igreja de 50 membros, por exemplo. Quantos talentos nós temos ali para que haja um crescimento orgânico? 150. Barbaridade! 150 talentos. Uma igreja de 100, 300. Eu não sei quantos membros tem na igreja aí em Curitiba, mas eu diria que deve ser aproximadamente uns 333, que você multiplica por 3, dá aproximadamente 1.000 talentos. Bah!
Uma igreja assim, se cada um usar os seus talentos, essa igreja vai ser maravilhosa. Toda igreja em que o membro usa seus 3 talentos como média, vai ser uma igreja maravilhosa. Olha só. Uma igreja de 50. Um tem 3 talentos e vai usar os 3 talentos para edificar 49 membros. 49 membros têm 147 talentos para edificar esse um. Oxe, eu uso 3 para edificar e sou edificado com 147? Mas esse negócio aí é muito rentoso. É muito rentoso. A mesma coisa com relação à igreja lá aí em Curitiba. Um tem 3 para edificar 332. E 332 tem 997 para edificar um. Ixi, isso aí é um negoção. Só não é edificado quem não quer ou porque não usamos os nossos talentos. Mas uma igreja fiel, que quer ter um crescimento orgânico, que faz parte de crescimento de igreja, ele vai usar os seus talentos, a igreja vai ser cada vez um corpo mais crescente, mais edificado, uma igreja que cresce não só numericamente, mas qualitativamente e também organicamente. Notamos aqui o investimento de tempo no uso de meus talentos para com os irmãos. Se eu tenho 3 talentos, eu vou usar os 3 talentos para ajudar os irmãos. Isso leva investimento de tempo, mas investimento de tempo também para entender a mensagem do livro. É a última parábola de Jesus em Mateus, a meu modo de ver, antes de ele ir para o céu. Quem é Jesus em Mateus? Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. Então, se eu uso meus 3 talentos para ajudar meu irmão, é como se Deus, através de mim, estivesse ajudando meu irmão. Deus conosco. Jesus, Emanuel. Creio que meu tempo está esgotando, mas deu para cobrir, de uma maneira geral, o assunto. Como investir na igreja? Como investir no crescimento da igreja? Precisamos de investimento de tempo, mas precisa de ser um tempo de qualidade. Tempo para aprender bem, tempo para trabalharmos bem. Isso é difícil hoje em dia, porque as atividades do mundo, as atividades que o mundo nos oferece, tomam muito do nosso tempo. Nós precisamos de investir tempo. Lembra? São 8 partes lá naquela associação. Eu estou falando só de uma, a terceira. Precisamos de tempo para aprendermos, para crescermos, para sermos, de fato, coparticipantes da natureza divina, certo? Para, inclusive, termos a salvação eterna. Se você verifica lá em 2 Pedro, certo? Através dessa coparticipação da natureza divina, eu vou ficar livre da corrupção das paixões do mundo e a igreja vai ser uma igreja que cresce cada vez mais. E não só isso. Olha no versículo 11 de 2 Pedro, capítulo 1, certo?
Depois que eu tive essa associação que me deixa firme como coparticipante da natureza divina, me livrando da corrupção das paixões do mundo, o que é que vai acontecer? No versículo 11 do capítulo 1. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos ir para o céu, mas nós queremos também que nossos irmãos vão para o céu. Mas nós queremos também converter os pecadores para que eles também possam ir para o céu. Vamos investir no crescimento QQO, no crescimento quantitativo, qualitativo e orgânico. E teremos a nossa entrada lá no céu. Muito obrigado por esse convite, muito obrigado por essa maravilhosa oportunidade de estar com vocês hoje.